O embasamento dessa pesquisa será introduzido pelo diamante de Porter, né? E para saber o que é o diamante de Porter, temos que passar uma, uma variável, né? Para vocês entenderem o que é o diamante de Porter. E o diamante de Porter, ele vem pelo trabalho da vantagem competitiva das nações, né? Escrito por Michael Porter. E visa, né, de certa forma, estabelecer a vantagem competitiva das firmas, né, e dos países em si, que é uma tarefa que envolve muitos elementos, né, elementos complexos aí, como os fatores de produção que a gente vai abordar no trabalho, a demanda dos mercados, a estrutura da indústria e o desenvolvimento tecnológico dela, né? Dessa forma, a gente pode ver também que a produção internacional e essa relação da competitividade das empresas com o Estado-nação são bem delimitados, né? São bem abordados aí. E o que vai poder se verificar também é como essas determinantes, né, são importantes, as 4 que eu pontuei, correto? E o que a gente vai poder perceber também, para que o Estado-nação, né, ele se torne um bom investimento externo e até se tornar atrativo, é preciso seguir alguns critérios, né? E o Porter ele aborda algumas características, né, para alcançar essa vantagem, né, realmente alcançar essa vantagem competitiva, que seria a primeira delas muito simples, né? Ela supõe até que o Estado, no qual todas as empresas e indústrias fossem competitivas, né, teria os seus elementos competitivos, mas às vezes é muito comum de um estado para o outro não possuir nenhuma dos seus segmentos da sua indústria desenvolvidos. Mas Porter diz que o Estado deve possuir, né, pelo menos a maioria dos seus segmentos bem desenvolvidos, bem pontuados. A segunda característica do Porter também, ele estabelece que o Estado que tem uma taxa de câmbio torne os preços, né, nos mercados externos competitivos também. E isso é uma vantagem competitiva. Se a gente for falar disso na história, período da moeda, né, forte, aí, a pressão ascendente dos preços, como conseguiu lidar na posição de liderança econômica, né? A gente pode ver aí a maioria dos países desenvolvidos e a própria França também, que será o tema delineado aí do meu trabalho. Agora, abordando um pouquinho mais sobre a contextualização do nosso assunto, eu vou aplicar a produção vitivinícola francesa, o histórico dela, e como a França ela está inserida na União Europeia, né, com a sua imagem, o seu PIB. Então, o que a gente pode perceber é que na França a capital é Paris, né? Ela aderiu à União Europeia em 1º de janeiro de 1958, a moeda é o euro, desde 1999. O sistema da França ela tem o sistema político dela é um regime semipresidencialista, né? A gente pode ver pelo comércio dela
nos anos anteriores, 2 anos anteriores, os principais setores foram a administração pública, a defesa, a educação, a saúde e os serviços gerais, né, que favorecia 22% do comércio. E o comércio grossista e retalhista, serviços de transporte, alojamento e restauração foram para os seus 17,6%, e a indústria só ocupou 14,1%. Ou seja, 59% das exportações francesas elas destinam-se também a outros países da União Europeia, como a Alemanha, a Espanha, a Itália, né? E das exportações para o exterior da União Europeia, 7% é destinado aos Estados Unidos e 4% à China. E no que respeita às importações, 69% provém dos países da União Europeia também, que é a Alemanha, a Bélgica e os Países Baixos. E das que provêm de terceiros, né, destacam-se as exportações provenientes dos Estados Unidos e da China também. A França tem o seu parlamento, né, o Parlamento Europeu, que são 74 deputados, né. Tem o Conselho também da União Europeia, no qual ela participa. A França também participa de muitas organizações internacionais, né? Temos a OIT, a OMS, a OMC, né? Temos também a OECD, os blocos, né? Junto com a União Europeia e alguns outros. E o orçamento e financiamento da França, ela contribui bastante com a União Europeia, né? Ela teve algumas despesas, mas essa contribuição ela sempre ajuda os outros países de certa forma, né? São repartidos essas contribuições para a União Europeia de forma equitativa, de acordo com cada possibilidade ou de acordo com o que cada país tem, né? E quanto mais importante for a economia do país, maior é a sua contribuição. E assim vice-versa, né? O orçamento europeu não tem um objetivo de redistribuir a riqueza, mas de dar uma resposta à necessidade dos europeus no seu conjunto, correto? E o que a gente pode ver é que a população da França é a segunda maior população aí, né, da Europa. A primeira fica nela é a Alemanha, com 81 milhões. A França fica em segundo aí com 66 milhões, né? E em quilômetros quadrados a França é o maior país, né, com 632 quilômetros quadrados aí. Se formos ver o PPC, o gráfico que eu não coloquei nenhum gráfico aqui, mas o PPC seria o padrão de poder de compra, né? Um dos países que está com esse PIB por habitante em PPC, né, seria Luxemburgo, né, o maior. E a França fica na metade, né, entre nem tão grande o PPC e nem tão pequeno, fica entre os 10 países ali bem mais colocados, né. Já a dívida pública, ela ficou na casa dos 96,3%, né? E a taxa de desemprego, que é um pouco alarmante, ficou entre 10%. Ou seja, tudo isso se dá pela União Europeia, onde a França está inserida. É uma gama muito grande, são muitas exportações, o fluxo é muito grande ali de importações e exportações. E os parceiros econômicos valem muito, né, de certa forma. Mas o que a gente pode ver do histórico da produção vitivinícola francesa é que são relatos, né, que o vinho da França nem sempre foi vinho da França, ou seja,
o melhor vinho do mundo não foi sempre da França. Mas onde que o vinho começou? O que podemos concluir ou simplificar para vocês é sobre o histórico do vinho. Há relatos que a Geórgia, a Armênia e a Turquia foram os primeiros indícios dos primeiros vinhedos, né? Entre 7.000 a 5.000 a.C. E que depois o Império Romano, né, depois de muito tempo aí, o Império Romano desenvolve e expande o vinho pela Europa, né? Com o passar do tempo, a viticultura, que tornou essencial para os gregos, se espalhou por toda a região, né? E expandindo para o Império Romano, com Júlio César sendo um grande estrategista de guerra, chegou à Bretanha e junto com ele se desenvolveu na região onde está localizada a Borgonha, que é na França. E nesse período aparecem os primeiros registros do processo da viticultura. A gente teve também o médico de Marco Aurélio, imperador romano no período de 161 a 180 depois de Cristo, que diz que o transporte do vinho passou a ser feito por meio de barris de madeira, e aí substituíram as ânforas, que muito antigamente era ânfora, e que essa nova forma de transporte do vinho foi inventada quando os celtas passaram a vender o vinho para a Itália. Com a queda do Império Romano, entre a Idade Média e a influência dos monges, no aprimoramento da bebida, a influência da igreja foi demasiadamente importante, né? Por volta lá de 1100, quando Bernardo Fontaine, abade francês, fundou a ordem dos monges, né? Revolucionou a prática das viticulturas. E no fim do século X, ali, Bordeaux, que era a única região vitivinícola da França, não estava sob comando da igreja, mas só no final do século XII que os vinhedos de Bordeaux tiveram uma explosão de crescimento. A França e a Inglaterra tinham uma rixa aí, nesse período, bem na história de Bordeaux aí, mas a França, a partir desse período, começou a se desenvolver, claramente se destacou, né, na história do vinho, né? E a região de Bordeaux, querendo ou não, após a reconquista pelos franceses, né, nesse processo acirrado entre a Inglaterra e a França, sofreu muita influência dos comerciantes holandeses, que além de dominar a compra do vinho, né, na região, faziam a drenagem na região de Médoc, a sub-região que atualmente é a mais importante de Bordeaux. E a colonização e o desenvolvimento do novo vinho, né, vieram depois desse processo. As regiões foram se aprimorando, né, a melhora do produto foi se dando, e da Revolução Industrial para cá o vinho foi histórico, né? Não foi só na França, foi em vários outros países, tanto da Europa quanto da América do Sul. A AOC, que é a Appellation de Origine Contrôlée, é como se fosse uma certificadora, um Inmetro, uma vigilância sanitária aqui no Brasil, entendeu? Só que lá. E ela se inseriu de forma muito contundente, né? Com controle de qualidade, junto com o terroirs, que eu vou falar um pouquinho mais na frente, na estratégia, na estrutura e rivalidade empresarial. E uma das coisas bacanas, né, são as vantagens naturais, né, da França, além da integração com a União Europeia ali, né? Ou seja, existe um selo que é bem parecido com o que eu tinha acabado de escrever, que é o AOC, é o DOP e o IGP.
Mas como é que o DOP e o IGP funcionam e tal, toda essa demanda. O DOP ele é um regulamento da União Europeia, né? Ou seja, que alarga, né, a qualidade da Europa ali, demarcada como o DOP, e as indicações geográficas protegidas seria o IGP, né? Este regulamento ele acompanha os vinhos regionais rumo ao reconhecimento com base em especificações, né? E eles se reagrupam sobre as denominações dos vinhos franceses, e teria uma qualidade também que é o VDQ, que são os vinhos delimitados de qualidade superior. Desaparece vindo, né, pelo Estatuto DOP ou IGP. Então, essa parte do vinho é muito, muito interessante, né? Essa regulamentação, na verdade. O que a gente pôde verificar também é como os países importadores, né, eles ganham bastante também com pela França ser a maior produtora, e como isso contribui na economia francesa, né, a contribuição na balança comercial. Como a França tem mais de 10 regiões produtoras de vinho, né, então isso é muito expressivo, as regiões produtoras da França. As regiões francesas contam várias histórias vivas, né, que o vinho tem um papel fundamental. E essas regiões são demarcadas de terroirs, porque foram onde foram construída a reputação do vinho francês. Por isso, a variedade de cada região tem sua singularidade, tem sua especificidade, né? E cada uma entre elas ali, da região, tem uma eleição, um terreno propício, né? A gente pode ver, tem a Alsácia, tem a Beaujolais, Bordeaux, Bourgogne, Champagne, Charente, Córcega, Jura, Languedoc, Provença, Roussillon, Saboia, Sudoeste, Vale de Loire, Vale do Rodano. Então são diversas regiões, né? São diversos terroirs. E o que a gente pode abordar também nesses terroirs é o conhecimento técnico entre os produtores, né? Os produtores eles se conversam por causa que se ajudam, né? Porque se uma produção vier a calhar, tiver uma praga, alguma coisa, o outro pode ter sofrido isso já e pode ajudar, né? Porque na vantagem competitiva o país ali, todos do país se ajudam, né? Eles se entrelaçam ali. Então essa é uma parte muito bacana da estratégia, da estrutura e da rivalidade. Slide 6. No slide 6 eu vou ensinar vocês a ler como ler o rótulo do vinho, correto? Vou abordar agora, vou mostrar para vocês como é que a gente lê o rótulo do vinho conforme a figura que vocês estão vendo. A primeira parte, ela retrata a questão de onde o vinho foi engarrafado, né? Parte 1 ali, onde está escrito Mise en Bouteille ou Chateau. Então é onde foi engarrafado. O segundo ponto é a gravura do Chateau, onde as uvas são cultivadas, correto? A terceira parte tem a figura do castelo, tem o Grand Cru, classe E em 1855. O Grand Cru é onde é o grande cultivador, né? Onde foi cultivado. A quarta é Cos de Estornel, é a vinícola, né? A região ali onde, ou a denominação, correto? A quinta parte é a denominação, que é em Saint-Stephe Appellation, Saint-Stephe Contrôlé, que é uma região ali em Médoc,
Medoc, né? Bordeaux. E o AOC, que é o Appellation Scientific Control, é aquilo que eu tinha falado para vocês antes, a AOC, né? Que é o maior rigor de controle de qualidade da França. A parte 6 ali, 1995, é a safra das uvas, né? É o ano que foi feita a colheita das uvas do vinho. E por fim, por último, para fechar ali, a razão social, né? Da vinícola, a denominação, o país. Então por isso está escrito Domains, que é Prados S.A., razão social. Saint-Steph, a denominação, a região ou a cidade ali, e o país, correto? Slide 7. Agora falando um pouquinho das condições de demanda, né, que eu vou passar para vocês. Só recapitulando, as condições de demanda, ela tem três aspectos ali, né? Que é a presença de demanda em locais em segmentos especializados que possam ser atendidos em escala nacional e global. E isso a França condiz, né, com um dos fatores ali, os costumes e as práticas franceses, né? Tipo, eles atendem a todo o mercado, tanto nacional ali quanto internacional. Mas os maiores consumidores do vinho francês é o mercado internacional, né? O fluxo de exportação é muito grande. A gente também tem uma das condições aí da demanda, é a presença de consumidores exigentes e sofisticados. E querendo ou não, a presença desses consumidores é grande, né? A demanda, tanto a demanda interna quanto externa, que eu coloquei no meu slide, ela é muito bem suprida, né? E os franceses, querendo ou não, tem que se cuidar, por causa que a China, ela é um grande potencial para exportação de vinho, né? Para venda aí. Os chineses estão cada vez mais cultivando, né? Pegando o cultivo do vinho e tal, e foram até barrados ao colocar em um dos seus vinhos o termo champanhe, porque o termo champanhe só pode ser usado pela França, porque o vinho é da cidade de Champagne, da região ali de Champagne, né? Então tem que cuidar um pouco, né, nessa parte. O destaque deles também é na exportação, como eu falei antes, a exportação é muito grande, e entra muito também a presença dos consumidores, que as necessidades, elas prenunciem necessidades latentes, né, em outras localidades. Ou seja, o que eu coloquei aqui que aborda um pouco esse espaço é o volume versus o valor agregado, né, que é bem interessante aí. Passando um pouquinho mais das condições de demanda para as indústrias relacionadas e de apoio. As indústrias relacionadas e de apoio, lembrando do que Porter falou no seu diamante, ela aborda a presença local de bons fornecedores e empresas em áreas correlatas e a presença de polos em vez de empresas isoladas. Como a gente pode ver, tem muitos polos, né? A produção das vinícolas aí são diversas, né? Mas o que deixa mais latente esse processo todo, que são as indústrias relacionadas, que eu abordei no trabalho, são as indústrias de rolhas, as indústrias de máquinas, as indústrias de embalagens em metal e taças, os próprios pesticidas, né? Indústria de fertilizantes e maquinários que são utilizados na terra e tal, e até para a própria colheita. E o setor turístico, né? Querendo ou não, a França é um país muito romântico, então muitos casais vão não só para a capital, Paris, mas vão para a Rota do Vinho. E o que seria a Rota do Vinho? Seria todas as cidades que são produtoras de vinho, né? E não são poucas, não são muitas, na verdade. Então o setor turístico atrai, e as indústrias correlatas, as indústrias de apoios, estão acessíveis, né? A acessibilidade delas é muito... As condições dos fatores
Eu lembro de Porter falando, voltando ali, ele aborda disponibilidade de insumos especializados de alta qualidade, o que é utilizado, foi o que eu abordei antes, que cada região tem a sua especificidade, cada região tem um cultivo de vinho diferente, cada região tem o gosto da uva é diferente, e quem pode apreciar mais é quem vive naquela região, né? E os próprios consumidores, né? Eles diferem essa parte. Como o Potter falou, tem os recursos humanos, recursos de capital, infraestrutura física, infraestrutura administrativa, infraestrutura de informação, a infra científico-tecnológica e os recursos naturais. Recursos naturais eles têm, né? A infraestrutura também, os recursos capitais, muito mais, né? Essa infraestrutura científico-tecnológica eu abordei nas minhas condições dos fatores, no slide 9, que engloba as instituições privadas, governamentais e públicas, a Interprofession Viticulturas Regionais e a UB-France, né? Ou seja, são instituições, são partes tecnológicas que eles visam o quê? Visam adaptar ao cultivo da uva, ou seja, deixar a uva mais forte ou o poder nutritivo mais agradável, ou até tentar burlar um pouco a questão das pragas, né? Que em 2017 a safra de vinho na Europa inteira, na União, né? Na região da União Europeia e tudo mais, foi muito abalada, né? E aí foi onde os grandes mercados da América do Sul, da Ásia e de tantos outros locais do mundo se destacaram, né? Mas as condições e fatores também são os próprios produtores, os trabalhadores rurais, a tradição francesa, né? A tradição francesa é um fator muito importante. E quase chegando ao fim da nossa apresentação, eu abordo também a parceria comercial com o Brasil, né? Que é uma das últimas aí, já que nós já abordamos todos os fatores aí. E essa parceria com o Brasil, nada mais nada menos, né? É de grande valia, né? Seja na exportação, né? E na importação do Brasil para a França, ou na exportação da França para o Brasil. Esse papel da exportação aí da França para o Brasil eu vou abordar melhor no trabalho escrito. Mas aqui só para dar uma pincelada, a França exporta para o Brasil muitos pesticidas, aviões, helicópteros e o próprio vinho, né? E a importação de lá para cá, né, envolve farelo de soja, o minério de ferro, o sulfato de celulose química e o café. A importação de vinho, quer dizer, brasileira, né? O Brasil ele também é um celeiro infarto na região sul, né? Não só na região sul, mas no Rio de Janeiro, São Paulo também. A safra de vinho, mas no Rio Grande do Sul ele é bem expressivo no consumo brasileiro de vinho e na exportação também, né? Ele exporta para as regiões, assim como outros países que são fartos aqui, como o Chile, né? Aqui na América do Sul, Argentina e tantos outros. Mas a cooperação comercial com o Brasil não é só comercial, na cooperação técnico-científica, né? A França investe bastante aqui, são um dos 3 países que mais investem aqui no Brasil, tá? Está entre os 3 países. E na parte fronteiriça também, afinal de contas, tem quase 700 quilômetros em fronteiras com o Brasil, né? Então é uma fronteira muito grande, muito extensa, pela Guiana Francesa, né? Esse laço se fortalece cada vez mais. Acho que seria isso. Muito obrigado pela atenção de vocês e tenham uma boa noite. Valeu.